Hello there! Hoje é dia 4 de maio e eu quero aqui fazer uma perguntinha. Vocês sabem que dia é hoje? Pois é, sim, hoje é o Star Wars Day, ou melhor, o May the Force be with you. E nós aqui, como no ano passado, vamos aproveitar essa data que celebra o dia de uma das franquias mais amadas do cinema, da cultura pop e também acho que da ciência, o povo também adora, né? Que é Star Wars. E a gente vai trazer um pouco de direito e hoje nós vamos trazer uma coisa muito mais legal, psicologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, hoje é um dia muito legal para a gente dar uma mergulhada aí num universo ficcional incrível e aproveitar aí algumas brechas, ou melhor, alguns acontecimentos desse universo. No caso, estamos falando de Star Wars e vamos puxar algumas discussões que muito provavelmente estariam acontecendo se esses fatos estivessem acontecendo também na nossa realidade. No ano passado eu aproveitei para trazer algumas curiosidades do universo de Star Wars e a gente aproveitou para conhecer um pouco mais sobre os conceitos de federação e confederação, como a República Galáctica se encaixaria nisso e mais, se essa república que nós vimos, ela não era laica e qual seria o papel dos Jedi dentro dela. Vou deixar esse vidinho linkado para vocês aqui nos comentários. Hoje nós vamos falar de novo sobre os Jedi, ou melhor, não especificamente sobre os Cavaleiros Jedi, mas sim sobre a Ordem Jedi, que falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades onde ela tocar os seus tentáculos com os seus dogmas atuais. Alô, João Carvalho, um abração aí, cara. E para mostrar para vocês como a Ordem Jedi é responsável pela queda de muitos Cavaleiros Jedi para o lado obscuro da Força, a gente vai receber aqui uma convidada muito, mas muito especial, uma divulgadora científica incrível e saca só essa formação. Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Psicologia também pela UFSCar e atualmente é pesquisadora e também é doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal. Senhoras e senhores, é com grande prazer que a gente recebe aqui a Lívia Cienza. Fala galera, que a força esteja com vocês. Eu sou a Lívia, como o Tássio comentou, eu sou psicóloga e pesquisadora, e a minha área de estudo atual são os videogames e como eles afetam os jogadores. Então, como vocês podem imaginar, eu sou uma grande fã da cultura nerd e geek, e para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse dia icônico. Lívia, seja muito bem-vinda ao canal, e eu tô sabendo que você também é fã da franquia de Star Wars, então acho que a gente vai poder aqui trocar uma ideia muito bacana sobre algumas peculiaridades desse universo. Eu quero muito aproveitar a sua expertise, a sua área de formação, para tirar uma dúvida que há muito tempo me incomoda, que diz respeito principalmente à forma como a Ordem Jedi, dentro do cânone, dentro das obras oficiais, atua com relação aos seus membros e também, e especialmente, com relação às crianças. Uma das coisas que a gente vê tanto nos filmes, quanto nas séries de live action e também nas séries animadas, livros, é que a Ordem Jedi, ela recruta crianças, ou melhor, ela recruta bebês de colo para formar esses indivíduos como cavaleiros ou amazonas Jedi. Será que eles usam a expressão Amazonas Jedi? Não lembro de ter visto. Lívia, eu confesso que me incomoda muito, ainda que essa prática seja feita com a anuência dos pais. Os bebês são levados dos pais para serem doutrinados dentro de um dogma. Eles são apartados, são alienados de suas famílias. E eu queria te perguntar, o que a psicologia diria sobre essa prática? Então, antes de começar a responder, eu gostaria de dizer apenas que existem inúmeras psicologias, assim como existem inúmeras formas de se lutar com o sabre de luz. Então, o que eu vou falar aqui é um recorte e eu não posso exatamente responder por todos os psicólogos e por todas as abordagens. Mas, dito isso, por onde a gente começa, né? Talvez pela doutrinação infantil. Existe uma grande diferença entre os ensinamentos passados de um adulto para uma criança
e o que é uma doutrinação. A doutrinação não permite espaço para flexibilidade, para dúvida, para discordância, para mudanças no sistema que foi ensinado. A pessoa que é doutrinada ela se torna praticamente imune a uma visão de mundo nova, diferente daquilo que foi passado para ela. Quando se trata de crianças, é até mesmo uma forma de abuso de poder ensinar a criança de uma forma tão rígida e inflexível o que ela deve pensar e o que ela deve sentir. É um abuso de autoridade mesmo. Olivia, e essa questão das crianças serem separadas dos pais? Do ponto de vista do direito, eu confesso pra você que isso é uma ofensa ao que nós chamamos de princípio da dignidade da pessoa humana. Essa entrega da criança, ele subtrai da própria criança o livre direito de escolher o que ela queria ser, o que ela poderia ser. Isso sem contar nos efeitos psicológicos. É verdade que essa separação prolongada de pais e filhos, essa alienação pode resultar em alguns problemas, sei lá, como, sei lá, ansiedade, depressão, baixa autoestima, até mesmo problema de relacionamento. Além disso ser verdade, isso talvez não tornaria os padawans mais vulneráveis à influência de figuras de autoridade e tendência até a seguir essas ordens cegamente? A gente tem na psicologia os conceitos de estilos parentais e estilos de apego. Os estilos parentais se relacionam aí à forma como o adulto vai se relacionar com a criança na primeira infância, quando ela é mais novinha. Esses estilos eles podem ser mais ou menos adaptativos porque eles vão se relacionar na forma que a criança aprende a lidar com os sentimentos dela mesma, com o sentimento dos outros e como ela percebe o mundo como mais seguro ou mais ameaçador. Quando se trata da ausência da figura de um adulto, a gente pode falar do estilo parental que é negligente, que gera crianças inseguras, com baixa autoestima e desconfiadas. Quando se trata de uma doutrinação, a gente pode falar talvez do estilo parental que é autoritário. Esse estilo ele gera um pouco mais de ordem e responsabilidade, mas também pode produzir rebeldia, ressentimento e agressividade. Em algum dos CIFs, é possível que exista um estilo parental que a gente chama de permissivo, que é um estilo que permita que a criança explore mais o mundo, mas também que ela faça o que ela bem quiser. Apesar de se relacionar com uma maior criatividade, uma maior segurança na figura do adulto, a criança ela cria um baixo limiar de frustração e de responsabilidade. O estilo parental ótimo, melhor, que é o democrático, seria aquele em que há permissão para a criança explorar o mundo sabendo que ela tem a proteção de um adulto, mas também no qual existe a imposição de certos limites. E como vocês podem imaginar, esses estilos parentais eles se relacionam aí com os estilos de apego, que dizem respeito a como nós nos relacionamos com os nossos próprios sentimentos e com o sentimento dos outros, como nós estabelecemos as nossas relações humanas. Em linhas gerais, as pessoas com estilos de apegos diferentes, elas podem ser mais emocionalmente dependentes ou independentes dos outros e podem confiar mais ou menos nas boas intenções das outras pessoas. Uma visão muito ruim dos outros pode gerar pessoas mais reativas e mais agressivas, mas uma visão muito ruim de si mesmo pode gerar pessoas muito ingênuas e facilmente manipuláveis. Nós podemos teorizar, por exemplo, que uma criança criada de forma autoritária, ela vai se revoltar contra o mundo externo ou contra ela mesma. Crianças Siths e crianças Jedi recebem tratamentos diferentes. Cada uma possui uma história única, mas é interessante teorizar um pouquinho a partir desses conceitos o que pode ou não acontecer com cada indivíduo, a partir dessa visão de estilos parentais e de estilos de apego. Entendi. Olivia, e essa questão dos sentimentos, deixa eu te fazer uma pergunta. Sentir raiva ou sentir medo são sentimentos ruins? A gente precisa sufocar esses sentimentos? A gente não pode sentir eles? Há toda uma cultura de senso comum que diz que existem emoções positivas e emoções negativas. Mas todas as emoções, todos os sentimentos, eles cumprem uma função. A raiva, a inveja, o medo, os ciúmes e tantos outros sentimentos, eles existem para nos informar de alguma situação. Nesse caso, alguma situação que nos ameace de alguma forma. Mas os sentimentos, eles são adaptativos. Eles nos ajudam a entender o mundo ao nosso redor. Os Siths ficam cegos e eles são ensinados a usar a raiva de uma maneira que é destrutiva. Já os Jedi são ensinados a controlar a raiva e a não entrar em contato com ela. Temos aqui dois extremos opostos. Ao direcionar a raiva para o mundo externo completamente, a gente perde um pouco a capacidade de refletir sobre ela. Mas ao racionalizar completamente as emoções, perde-se a capacidade de sentir elas. Uma pessoa que não se permite sentir pode adoecer de várias maneiras que vão desde as formas físicas às formas psicológicas. O acúmulo de raiva não externalizada, por exemplo, pode sim acabar com uma explosão súbita de raiva, de comportamentos agressivos. Ao ensinar as crianças a reprimir seus sentimentos e não sentir, os Jedi estão
praticamente criando pequenas bombas relógio. Essas bombas elas podem explodir no mundo externo ou elas podem implodir, adoecendo aos poucos e direcionando essa raiva para si mesmas. Pois é, e a gente pode usar o próprio Anakin como exemplo. Ele sofria com saudade da mãe e ainda tinha visões do que podia acontecer. E quando ele procurava os mestres, ele era orientado a ignorar, ou meditar, ou sei lá, se afastar daquele sentimento e não vivenciar ele. E isso fez com que ele acabasse acumulando, e a gente sabe que depois esse sentimento todo explodiu, né? Quando ele foi lá no povo da areia. Além de sentir muita saudade da sua mãe, se nós fizermos uma análise do Anakin desde criança, é possível notar que desde muito cedo ele faz aquilo que ele deseja de uma forma quase inconsequente. O Anakin já cedia aos seus sentimentos com uma frequência muito alta. Ao ser criado por Jedis, a sua rebeldia talvez se intensificou ainda mais, se rebelando contra o sistema controlador. Na ausência de uma figura materna, o Anakin ele tentou se apegar a outras figuras de afeto. A gente pode perceber que o afeto que ele tinha pelo Obi-Wan e pela Padmé eram um pouquinho diferentes daqueles afetos que eram permitidos de fato pelos Jedi. O Anakin sentia intensamente, seja amor pela Padmé ou raiva, mas sentimentos intensos não fazem com que as pessoas percam o controle. Sentir algo não significa necessariamente fazer algo com aquilo. Mas para o Anakin, que já era um pouco mais rebelde, um pouco mais agressivo, a Ordem Jedi foi praticamente uma catalisadora do desastre. Então, se a gente parar pra olhar, a gente pode concluir que os dogmas da Ordem Jedi em seus últimos séculos talvez tenham sido responsáveis pela queda de muitos cavaleiros pro lado sombrio da força. Essa cultura de alienar as crianças de suas famílias, que pode até causar uma sensação de abandono ou rejeição, mas a dogmatização e a ausência de liberdade quanto às próprias escolhas pro seu próprio futuro, e também essa questão da repressão dos sentimentos, eles causam distúrbios que podem levar esses padawans ou esses Jedis para um conflito interno ainda maior. Por outro lado, Lívia, se a gente olhar para a história do Luke Skywalker, que é o herói e é um dos maiores Jedi de todos os tempos, nós vamos perceber que ele foi criado em um ambiente familiar, com seus tios dando amor ali, emulando o papel dos pais, porque até aquele ponto, os dois pais, ele sabia, achava que os dois pais estavam realmente mortos, então não tinha aquela questão de abandono nem de rejeição. Além do mais, contrariando o próprio Yoda, o fato de Luke ser mais velho e dele mesmo ter escolhido ser um cavaleiro Jedi, olha só, que interessante, Luke escolheu ir até a aventura, ele escolheu ir até o Yoda pra treinar, e isso, sei lá, no final das contas, talvez tivesse influenciado o Luke a ter sabedoria ou maturidade emocional de não ser seduzido e de não sucumbir ao lado sombrio da força. É muito interessante você comentar sobre o Luke, porque a gente também tem o exemplo da Rey, da última trilogia. A Rey foi abandonada e é possível ver ela lutando contra os fantasmas de quem seriam seus pais durante toda a trilogia. Mas ela não foi propriamente criada e doutrinada pela Ordem Jedi. A decisão de virar uma Jedi para enfrentar o bem lá no final foi dela mesma. Não dá para afirmar que a Rey não foi pro lado negro da força só porque ela não foi doutrinada desde cedo na Ordem Jedi. Mas acho que a partir daqui a gente pode perceber que a doutrinação pode ser um fator a mais para levar uma criança pro lado negro da força, se aquela criança já tiver algum tipo de predisposição para aquilo. O Ben, por exemplo, também tem uma relação meio caótica com as figuras parentais dele, mas diferentemente da Rey, ele foi levado pelo Luke para ser treinado desde criança. E ele também é assombrado pelo legado do Darth Vader e se vê na função de terminar aquele legado. Durante o filme, nós podemos ver também que o Ben, assim como Anakin, não lida muito bem com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, nem com a relação um pouco caótica que ele tem com as figuras parentais dele. Ensinar o caminho Jedi para uma criança que já tem alguns traços como esse pode ser um pouco complicado. E foi exatamente o que aconteceu. O Ben, ele acaba indo pro lado negro da força, apesar de lá no final do filme isso mudar um pouquinho. Então a gente viu até aqui que os extremos de permissividade e de controle não são saudáveis. E os dois extremos podem contribuir para que uma criança Jedi vá para o lado negro da força. Seria mais indicado, seria um caminho do meio, de maior flexibilidade, maior diálogo, maior espaço para sentir e pensar de uma maneira mais independente. Sabe o que isso me lembra? Lá no Legends de Star Wars, o Legends, ele era várias obras que eram produzidas, mas que depois eles foram descartadas quando a Disney comprou. Falaram, isso aqui não faz mais parte do cânone. E nesse Legends tinha a figura do Jedi Cinza, que era um usuário da força que conseguia manter o equilíbrio entre os dois lados da força. E me parece que esse conceito está sendo novamente reintroduzido dentro do cânone,
mas com a questão do Prime Jedi, do primeiro Jedi que a gente até viu no último filme. Aliás, nesse último filme, ou no filme no oitavo, eu acho, esse primeiro Jedi, ele teria construído o templo lá em Acto, não sei como é que fala, Acto, onde o Luke estava exilado na última trilogia. E lá naquele templo tinha um mosaico de pedrinha que... essa imagem que eu tô colocando na tela aí pra vocês verem agora. E dá uma olhada só nessa imagem. Diz pra mim, isso é ou não é uma releitura do Yin e Yang? Olivia, você não acha que talvez a própria série vai, sei lá, trilhar esse caminho de tentar focar nessa questão do equilíbrio? Com certeza, e eu fico muito empolgada com as novas séries que estão saindo, porque elas exploram um pouco mais essas nuances, e elas saem um pouco dessa dicotomia Jedi e Sith. Que papo sensacional, que vídeo animal de gravar. Eu fico até triste de falar que é só isso que a gente tem aqui hoje. Eu espero que vocês tenham muito gostado da nossa conversa, tanto quanto eu gostei. E pra falar a real, eu gostei tanto, aprendi tanto com a Lívia hoje, que confesso que até passei a ter uma visão um pouco mais sutil e crítica da Ordem Jedi em Star Wars. Inclusive, olha só, acho que quando o Mestre Yoda queimou aquela árvore da força lá, com as relíquias da Ordem Jedi, daquelas coisas antigas, acho que é porque ele tava, sei lá, pensando ou talvez refletindo que talvez ele teria passado 900 anos servindo a força da forma errada, não é não? Pois é, que mancada, né? Eu acho que no fundo ele só não queria que a Rey descobrisse tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Lívia, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz com a sua participação aqui. E já te adianto, viu? E adianto também pro pessoal do canal que eu quero muito que a Lívia volte aqui pro nosso espacinho pra gente trocar mais uma ideia sobre outro assunto, sobre outro tema que é bastante polêmico e que é a área de pesquisa da Lívia, que é sobre os games, sobre os jogos eletrônicos e essa história aí de que os jogos poderiam influenciar o comportamento das pessoas. Tudo isso que a gente tá vendo acontecer de novo, sabe? Um revival dos anos 90. E aí, Lívia, você topa? Definitivamente vai ser um prazer para mim poder voltar aqui no canal para falar um pouco mais da minha outra paixão, que são os jogos. E eu fico aqui à disposição também para falar sobre outros assuntos que possam interessar o pessoal que assiste o canal. É isso aí, pessoal. Acho que a gente vai ficando então por aqui e antes aqueles recadinhos básicos de sempre. Vamos lá. Você vai apertar o botão de like e se inscrever no canal. Você vai acompanhar eu e a Lívia nas nossas redes sociais que estarão no comentário fixado. Pessoal, valeu então e até o próximo vídeo.